Graças e paz, tudo bem com você? Eu vou compartilhar uma coisa que foi impactante para mim quando eu tomei conhecimento, quando eu tive entendimento sobre esse assunto em 2020. 2020 foi um ano de mudança, foi uma virada de chave na minha vida, na minha fé, no meu conhecimento. E desde então, estamos no caminho, crescendo em fé. Eu gostaria de compartilhar esse assunto que é sobre as palavras, o poder das palavras. Como sempre uma boa teologia sempre tem que ter suas bases no Gênesis, aqui vamos começar no Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine. Bem, guarde esse versículo. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, o texto diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Olha o 3, e aqui está a revelação. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Traduzindo, eu entendo que foi pela fé que Deus liberou a palavra e criou o universo, criou o mundo físico e espiritual, falando, declarando a palavra. Qual é o propósito original das palavras? O propósito original do falar. Quando foi a primeira vez que alguém falou na Bíblia? O objetivo dessas palavras não foram de comunicação. Às vezes nós pensamos que a palavra é algo que Deus nos deu para se comunicar. Por exemplo, oi, meu nome é Chinei, qual é o seu nome? Qual a sua idade? Só que as palavras não foram dadas por Deus para nós, para a comunicação. Você pode ver quase um capítulo inteiro, quando elas foram ditas na Escritura, em Gênesis, elas não foram para a comunicação. O propósito original das palavras não é comunicação. O propósito original das palavras é criação. É para criar. É para isso que a palavra existe. Deus disse: haja e ouve. Deus disse: produza e produziu. Estas são as palavras que Deus fala em Gênesis, no capítulo 1 inteiro. Ele diz: haja, produza, façamos. São ordens, são palavras que criam, palavras que governam. Apocalipse 5:10 diz: e para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. O objetivo de Deus sempre foi isso, que nós reinássemos sobre a terra. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. A imagem e semelhança de Deus não é físico, porque a Bíblia diz que Deus é invisível. A imagem e semelhança está falando da essência do próprio Deus, que ele disse em espírito. Então, na essência, nós somos feito igual e na imagem e semelhança. A semelhança tem a ver com conduta, com forma de funcionamento. Então, Deus está dizendo: façamos o homem feito de nós, como nós, para fazer o que nós fazemos. E o que é? Dominar. Deus diz que o homem domine na terra assim como nós dominamos no céu. Como está em 115 de Salmos, que diz: os céus é os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus nos fez dele, ou seja, como ele, com seus atributos, com o material dele, né, com o material de Deus, para fazer o quê? Para ter os mesmos atributos com ele, né, na sua semelhança, para fazer o que ele faz. O que é? Dominar. Aqui Hebreus vai dizer, no capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas com a sua palavra, com a palavra do seu poder. Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Façamos o homem a nossa imagem, dentro de nós, a nossa semelhança, os nossos atributos, para fazer o que nós fazemos, dominar. E qual é a ferramenta que Deus usa para dominar, para governar? A palavra. E o que você acha que Deus deu para nós usarmos para dominar? A palavra. Deus nos deu a habilidade de falar não para comunicação. Nós podemos comunicar com qualquer um através de e-mail, WhatsApp, de mímica, de carta, de qualquer outra forma.
não precisa de palavra. Você pode observar que as palavras é algo espiritual. Espiritual e divino. O que mais te assemelha a Deus nessa terra, o que mais demonstra que você é um ser espiritual e divino, é a sua habilidade de falar. Por quê? Porque só pode falar aquele cuja tem um espírito. Por isso que nenhum animal na face da terra consegue falar. Por quê? Para falar, obrigatoriamente precisa-se de um espírito. Olha, quando o animal está possuído por um espírito, então ele fala. Você pode olhar a jumenta de Balaão, quando foi tomada pelo Espírito de Deus, ela falou. Você vai ver que no jardim uma serpente foi tomada pelo espírito de Lúcifer e ela falou. Os animais não falam, não porque eles não têm inteligência, porque um bebezinho, quando está aprendendo, ele fala. Sabe por que os animais não falam palavra alguma? Porque é uma habilidade dada, uma habilidade divina para governar, uma habilidade para criar, porque a Escritura diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Primeiro vem a palavra, depois vem o poder. Primeiro você libera a palavra e depois o poder se manifesta. Deus nos fez dele, como ele, para fazer o que ele faz. O quê? Governar. Governar com as palavras. Adão falava e as coisas obedeciam a ele. As plantas obedeciam, os animais obedeciam. Nós sabemos disso. Se você quer saber o que o primeiro Adão é capaz de fazer, basta ver o que o último Adão fez. E como Jesus governou sobre a terra? Dando ordens. Ele dava ordem aos mar, aos ventos, aos peixes, às aves, dava ordem para a matéria, dava ordem para o pão. Tudo se multiplicava porque ele dava uma ordem. Essa submissão que a criação tem sobre aqueles que a governam. Essa é a restauração que Jesus nos devolveu. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque isso é espiritual. Olha, a Bíblia diz que nós seremos julgados sobre todas as palavras que saírem da nossa boca. Em Mateus 12, 36, está escrito: Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, seremos julgados por todas as palavras que saírem da nossa boca. Porque a palavra é espiritual, ela nasce no espírito e as palavras que demonstram que nós temos espírito. E seremos julgados sobre todas as palavras que nós dissermos. Porque tudo que está no espírito é eterno. Tudo que está no espírito permanece. As palavras, mesmo que você ouça elas só uma vez no mundo espiritual, ela fica registrada para a eternidade. Noé soltou uma maldição sobre Canaã e aquela palavra ficou permanente no mundo espiritual, perseguindo todos os descendentes de Canaã há milhares de anos. E todos eles continuavam debaixo de maldição. Pode ver, as tribos de Israel, cada um recebeu bênçãos e maldição. Todas elas tiveram essas palavras que perseguiram elas, porque palavras são decretos, palavras são espíritos. E essas palavras determinam o que vai acontecer, porque elas governam sobre a terra. Somente seres espirituais podem falar. A pessoa ausente de espírito não consegue falar. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Ela diz também que o coração, quando o coração está cheio, na boca se manifesta. Você quer ler o coração de alguém? Escute as suas palavras, que você vai ler o coração dessa pessoa. Pode ver que quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, né, bastou um clique no mundo espiritual e sem ninguém ter aprendido nenhum idioma novo, todos eles mudaram o seu idioma instantaneamente. Por quê? Porque Deus mudou o código dentro do espírito, dentro de cada um. Confundiu os códigos e eles começaram a falar sem ter que aprender. Por quê? Falar é espiritual. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos os discípulos e, basicamente, de imediato, todos começaram a falar um novo idioma sem nunca ter aprendido. Por quê? Falar é espiritual. Toda a vida com Deus tem a ver com oração e com falar em línguas. Porque no falar, você está representando o mundo espiritual. É a ferramenta que Deus nos deu para governar. Por isso, quando ele disse para Adão, sujeitai e dominai a terra através da palavra. Em toda a vida de Jesus, Jesus nunca falou uma palavra de necessidade. Ele nunca disse não tem jeito.
Ele disse morreu. Nenhuma palavra que tinha a ver com conotação de morte, ele não disse. Por quê? Porque se o propósito original das palavras é criar, ele nunca falou uma palavra de necessidade, porque se ele falasse uma palavra de necessidade, ele criaria a necessidade. Aqueles que vieram a ele dizendo fulano morreu, ele dizia dorme, porque se ele falasse realmente que morreu, a pessoa estaria morta. Então ele falava dorme, e daí ele foi despertar, porque a palavra de quem governa é um decreto. Jesus, uma outra ocasião, eles trouxeram um mudo para ele curar. E ao invés dele dizer, enfermidade de ser mudo, seja curado, ele repreendeu o espírito. Ele disse, espírito mudo, sai dele. Agora a pergunta é, ele tinha habilidade física e mental para falar, mas por que ele não falava? Por que o mudo não falava? Ele tinha todos os órgãos, a língua, a boca, o céu da boca, a mandíbula, o raciocínio para falar, mas ele não conseguia falar. Por que não? Porque o espírito imundo que habitava no espírito dele era mudo. Então, como o espírito era mudo, ele se tornou mudo, porque a palavra nasce no espírito. Olha o tanto que é importante as palavras. A eternidade, que é o mais importante da nossa vida, depende de uma frase que sai da nossa boca. Se creres no seu coração e confessares com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então será salvo. Você é salvo confessando, porque no momento que você diz, no mundo espiritual fica registrado, porque é um mundo eterno. Depende do que você fala. Quem sabe a partir de agora você abençoa a sua cidade, sua empresa, sua família, faça decretos e saiba o que fala, né?